Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí hoje. Eu venho aqui hoje falar, né, das indicações de cesariana. Quando o parto normal ele é contraindicado, você sabe quais são as reais indicações de cesarianas? Existem as indicações absolutas, que são aquelas que de qualquer forma o bebê não ia nascer. Existem as indicações relativas, que elas têm que ser bem avaliadas para indicar cesariana, né? Se você está interessado nesse assunto, se você gostou do assunto, fique aqui no vídeo até o final, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Elaine, sou enfermeira obstetra, né, especialista em parto normal, na rede pública de saúde do Distrito Federal, tá bom? Então, se você gostou do assunto, se te interessa, fica aqui para você conhecer a verdade sobre as indicações de cesárea, né? E aquelas que não são indicações, mas que são usadas muitas vezes para convencer as mães de que elas não têm condições de parto normal, tá bom? Então, vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, né? A taxa ideal de cesarianas, né, a OMS, o Ministério da Saúde, a taxa ideal de cesarianas é de 15% na população, ou seja, na população mundial, né? Ou seja, né, 15% é o índice aceitável de cesariana. Quer dizer que 15% das gestações não vão evoluir para um parto normal, né? Existem indicações que fazem com que essas mulheres sejam submetidas ao parto cesariano, né? E quais são essas indicações? No nosso país, nós temos um índice altíssimo de cesarianas, né? Na rede pública de saúde, nós temos 40% de cesarianas, e na rede particular esse índice chega a 90%, né, das cesarianas. Então nós temos um índice altíssimo de cesarianas. Nos serviços de alto risco esse índice aumenta ainda mais, né? Mas será que todas as gravidezes de alto risco têm que acabar em cesariana? Será que todas as gravidezes que tiveram alguma alteração, né, elas têm que necessariamente terminar no parto cesariano, né? Então vamos lá, vamos saber, né, quais são as indicações de cesariana que realmente impedem totalmente o nascimento do bebê. A primeira que a gente separou aqui, nós vamos separar por indicações maternas e indicações fetais, porque no mecanismo de parto tem um objeto móvel, que é o bebê, né? E tem o fixo, que é a estrutura materna, né? Para acontecer o nascimento. A pelve da mãe e a cabeça do bebê, que é o objeto móvel que tem que passar, né? Pelas estruturas maternas, tá? Quando essa estrutura está comprometida de alguma forma, inviabiliza o parto vaginal. O que impede essa estrutura, né? O canal de parto ele tem que estar livre para a passagem do bebê. A primeira coisa que tem que sair no nascimento, né, é a cabecinha do bebê. Então, a placenta prévia total, que a gente chama de placenta de baixa inserção ali, né? A placenta, quando ela foi inserir, tem o útero, né? Que o útero aqui é o corpo, né? Que é o fundo do útero, e aqui é o colo do útero. Por dentro, a estrutura da placenta, ela geralmente ela se implanta na parte superior do útero, né? E aí ela fica implantada aqui, o cordãozinho e o bebê. E acontece o parto normal. Existem também placentas que a gente chama de prévia parcial, que é aquela que se implanta na lateral do útero, né? Essa também o bebezinho fica e ele tem condições de passar. Existe uma chance de sangramento, chance de descolamento,
E aí, se acontecerem essas anomalias, aí pode se indicar a cesariana, mas não impede o parto normal por obstrução, né? E no caso da placenta prévia total, é aquela que ela tapa totalmente aqui a saída do fundo do útero. Então não tem como a placenta nascer antes do bebê, né? Então nesses casos a indicação de cesariana é absoluta, porque a placenta tá tapando a saída do bebê e não tem como o bebê passar por ali. Então no caso dessas mãezinhas, elas não terão condições de ter o parto vaginal, né? Outra condição que a gente considera também como materna é a obstrução do canal de parto por conta de um tumor. Pelo mesmo princípio da placenta, né? Que tem alguma coisa obstruindo ali o canal de parto. Então o bebê não passa, não tem como ele nascer, né? As malformações da pelve materna também existem mães que têm a bacia muito estreita, né? Então, como a bacia é a parte óssea, é a parte da estrutura que menos se movimenta, ela até móvel, né? Assim, ela até móvel, mas ela não tem tanta flexibilidade para expandir, né? Ela tem um limite. E se essa bacia ela for uma bacia muito estreita, quando a cabeça do bebê fizer o encaixe, ou talvez nem encaixe, né, por ser tão estreita a cabeça do bebê, ele prende ali e não passa, né? E aí é o famoso DCP, que é quando a mãezinha não tem passagem, né? Mas muito cuidado aqui nesse ponto de não tem passagem, porque muitas mulheres, assim, praticamente 90% das pacientes que foram submetidas a cesariana, se você perguntar para ela vai responder que ela não teve passagem para o nascimento do bebê. Mas são mães que já têm outros partos, são mães que não têm problema estrutural da bacia e que no momento ali que elas tiveram a indicação de cesariana, elas não foram bem informadas do porquê, né, dessa cesariana, porque é uma porcentagem muito pequena de DCP de verdade, né, e sendo que a população submetida a cesariana, em sua grande maioria, acredita que esse foi o motivo da sua cesariana. Sendo que a maioria das cesarianas não são indicadas por DCP. A maioria das cesarianas são indicadas por conta do sofrimento fetal ou alguma coisa fetal. Geralmente as cesarianas são mais por conta do feto do que da mulher, né? E se a mulher tem algum problema fetal numa gestação que indica a sua cesariana, em outra gestação, né, em outra gravidez, esse feto é outro, né, esse bebê é outro, essa gestação é outra, essas condições são outras, né. Então, uma cesariana não indica outra cesariana, né. Então, as indicações absolutas maternas são por obstrução, né, do canal vaginal ou do próprio útero pela placenta, né, e a parte estrutural óssea quando a bacia da mulher ela não tem estrutura para o parto normal, mas é uma porcentagem muito pequena da população que isso acontece, tá? Outras indicações absolutas de cesarianas que são relativas ao feto, né? No caso, o objeto móvel, né? O que impede esse objeto móvel de passar pelo canal de parto e que torna a cesariana necessária, né? O prolapso de cordão, que é o cordão umbilical, é ele que leva o fluxo placentário, né, para o bebê. Então, o bebê, quando ele está dentro da barriga da mãe, ele não respira, né, ele não enche o pulmão, ele está dentro de um meio líquido.
Então ele não respira pela narina, ele não enche o pulmão, o fluxo do bebê, a respiração, a oxigenação do bebê vem via placentária, né, pelo cordão umbilical. Então, quando esse cordão acontece esse prolapso, que é o cordão sair antes do bebê, né, existe uma compressão nesse cordão que diminui esse fluxo ou até zera esse fluxo para o feto, o que tem altos índices de mortalidade fetal, né? Então, quando existe um prolapso do cordão, o cordão sai primeiro do que o feto, né? Isso é muito comum quando as mães rompem a bolsa ainda sem trabalho de parto, com a dilatação muito pequena, né? Ou sem dilatação, e o bebê ainda está muito alto, né? Porque o bebê vem fazendo um caminho, descendo até chegar no canal de parto. E a mãe tem muito líquido, o bebê tá muito alto, então ele não tá encaixadinho ali. E aí, quando esse líquido vem com tudo, ele traz o cordão, e esse cordão pode descer na frente desse feto. E isso é uma emergência obstétrica, né? A cesárea tem que ser feita em questão de minutos, porque senão perde-se esse bebê, né? Acontece o óbito fetal, né? Então, assim, é uma emergência, é uma situação muitíssimo preocupante quando isso acontece. Se isso acontecer dentro da unidade de saúde, existe a possibilidade desse bebê ser ainda salvo com uma cesárea de emergência, né? Uma cesárea feita com uma velocidade muito grande. A equipe tem todo um cuidado para proteger esse cordão da compressão até que se consiga tirar esse bebê por cesariana. Então, o prolapso de cordão é uma emergência obstétrica, uma emergência gravíssima, né, que é indicação absoluta de cesárea. Não tem como esse bebê nascer de parto normal, né, porque senão ele vai morrer, tá? Outra emergência obstétrica que indica a cesariana absoluta é o descolamento da placenta, né? Pelo mesmo motivo do cordão umbilical, o fluxo, né, que vem para esse bebê, o fluxo placentário, é o que alimenta, é o que faz o coração do bebê bater, é o que faz, né, o oxigênio chegar até o bebê. Então, se essa placenta se descola, né, esse fluxo é interrompido, né, e existe também altas chances desse bebê morrer. Também é uma emergência obstétrica, né, o descolamento prematuro da placenta, né, que é quando essa placenta se solta, ela pode se soltar inteira ou em partes, né, e ocorre um grande sangramento pela vagina ali da mãe, né? Em geral acontece um grande sangramento, pode acontecer do feto estar encaixado e esse sangramento fica oculto, né? Mas geralmente existe uma grande quantidade de sangue, né? Porque sangrar durante o trabalho de parto é normal, o sangramento controlado. O que não dá é para vir aquela grande quantidade de sangue, aquele grande fluxo de sangue que indica que a placenta está descolada. E existe um alto risco de morte fetal. E no descolamento da placenta também existe o risco da morte materna, né? Tanto pode o bebê morrer, quanto a mãe pode morrer no descolamento de placenta também. É uma emergência gravíssima e que é a indicação absoluta de cesárea o mais rápido possível, né? Então, a partir do momento que se percebe esse descolamento da placenta, muito provavelmente junto com esse descolamento da placenta sente-se aquele endurecimento da barriga que não relaxa, porque a contração ela endurece a barriga e ela relaxa, ela endurece e relaxa. Quando existe o descolamento da placenta, essa barriga tende a ficar dura, apertando como se estivesse em momento de contração, e ela não relaxa, né? A dor é intensa, a mãe sente uma dor intensa, né? E o sangramento é intenso também. Por isso é uma emergência obstétrica, né? E tem que ser feito cesariana imediatamente, tá?
Outra coisa que impede a passagem do feto é a situação do feto, né? O feto, quando ele vai nascer de parto normal, em sua grande maioria, ele está de apresentação cefálica. Ou seja, está com a cabecinha para baixo, ali encaixado no canal de parto, né? E ele faz a passagem sem grandes problemas, porque a posição de cefálica é a posição que ele se encaixa direitinho, né? O polo cefálico saindo primeiro facilita o trabalho de parto, porque o maior diâmetro do bebê é o polo cefálico, né? Então, assim, não é o tórax, não é os ombros, a cabeça é o maior diâmetro do bebê, então quando passa o maior diâmetro, o que é menor passa também sem problema, né? Então essa é a indicação, a posição, desculpe, a posição para o bebê nascer é a posição cefálica, mas o bebê também pode se encaixar de posição pélvica. O que é a posição pélvica? Posição pélvica é quando o bebê senta, né? E ele nasce com um bumbumzinho. Muita gente que acha que pélvica é o pé. Não, pélvica não é o pé. Pélvica é a pelve, né? A pelve óssea, né? Então o bebê encaixa a bunda. Ele se senta com as perninhas cruzadinhas, né? E ele nasce sentado. A posição sentado não é indicação absoluta de cesariana. Tá? O bebê pélvico, ele também pode nascer de parto normal. Claro que é uma condição diferente, né? O ideal é que o bebê seja cefálico, mas o bebê pélvico também pode nascer de parto normal, se existir as condições favoráveis, né? Muito se indica o parto pélvico como cesariana, né? Mas porque existe um medo, né? Que se chama da cabeça derradeira, que se fala. Por quê? Porque como eu falei a respeito do diâmetro, né? O diâmetro da cabeça é o maior. Então, quando o bebê nasce, ele desce o bumbumzinho primeiro, ele tá passando o menor diâmetro primeiro. Então ele passa o menor diâmetro e fica o maior diâmetro para passar depois. O medo que se tem e o risco que existe, uma porcentagem mínima de acontecer, é que quando passar o corpinho do bebê, o útero se feche, né? E a cabeça do bebê fique presa para dentro, né? O corpinho do bebê saia e a cabeça do bebê não saia, porque o útero se contrai e fecha, né? Existe relatos e na literatura existe registrado, né, a cabeça derradeira, né, que é o fato do corpinho do bebê sair e a cabeça do bebê não sair, né, que provavelmente vai gerar a morte fetal, né, e existe um risco também de morte materna, tá? Então, o parto pélvico ele tem que ser muito bem avaliado, ele pode acontecer, né? Mas ele tem que ser muito bem avaliado e quem vai realizar, quem vai te auxiliar no seu parto tem que ser experiente também para que isso não aconteça, né? E não coloque em risco a mãe e o bebê, né? Mas o parto pélvico ele não é indicação absoluta de cesariana, ele é uma indicação relativa, ou seja, é uma indicação que tem que ser estudada, né? O parto transverso, que é quando o bebê nem está de cabeça para baixo e nem está de cabeça para cima. Em relação ao corpo da mãe, ele está deitado, né? A mãe no pé e o bebê deitado dentro da barriga, né? Situação transversa. Nesse caso, a indicação de cesariana é absoluta, porque esse bebê não tem como passar. Ele tá ali de lado, não tem como ele passar pelo canal de parto, né? Ele não passa. Então, nesse caso, a indicação é absoluta, a indicação fetal, né? A situação do feto, ele tá deitado, ele tá transverso, esse parto não tem como acontecer parto normal. Inclusive, até quando vai fazer a cesariana,
né, de um bebê que está transverso, que está deitado no útero, era uma cesariana bem complicada, uma cesariana bem difícil de acontecer, né? É muito difícil tirar o bebê e muitas das vezes o bebê até não nasce tão bem porque o tempo que você abre ali o útero e tenta tirar, manipular, mexer o bebê ali dentro, então assim, estressa, cansa o bebê, né? E às vezes o bebê nasce meio molinho, meio, né? Mas é indicação absoluta de cesariana. Não tem como o bebê passar deitado pelo colo do útero, né? Então, a situação do bebê deitado, a apresentação, né, transversa, o bebê não tem como nascer. É indicação absoluta de cesariana, tá? Agora nós temos também as malformações do feto. Assim como nós tivemos a malformação da mãe, né, da pelve materna, nós também temos malformações nos fetos que impedem eles nascerem de parto normal, né? Existem crianças mal formadas que nascem de parto normal por não terem também ecografias, né? Que mostram as suas anomalias, mas se eles chegaram a nascer de parto normal é porque eles tinham condições de passar pelo canal de parto. Essas anomalias não impediam eles de passar pelo canal de parto, mas existem anomalias que impedem esses bebês de passar pelo canal de parto, né? O exemplo de uma dessas anomalias é a hidrocefalia, né? Que no caso, a cabeça do bebê, o diâmetro da cabeça do bebê, ela fica muito grande. Então, em relação à pelve, ela acaba acontecendo o DCP, né? Que é a desproporção cefalopélvica, ou seja, o cefálico do bebê na pelve da mãe é desproporcional. Ele é maior do que a pelve da mãe, né? E nesse caso, não pela má formação dos ossos do quadril da mulher, mas nesse caso, pelo tamanho do polo cefálico do bebê, né? Então, nesses casos de má formação, como a hidrocefalia, por exemplo, o bebê tem indicação de nascer por parto cesariano. Existem outras indicações de cesarianas, de bebês que têm que nascer por cesariana, mas para preservar a vitalidade fetal, né? Então, são situações que a gente chama de indicações relativas. Por quê? Porque elas são avaliadas para indicar cesariana, né? Então, assim, não se... no caso das outras indicações que eu falei, em pré-natal, em ecografias, já demonstram essas situações, no caso da placenta, no caso da bacia, da mãe, da pelve materna, né? No caso da hidrocefalia, isso já em pré-natal, em consultas, ecografias, já é possível se prever essas cesarianas, né? No caso das emergências obstétricas, como o prolapso do cordão e o descolamento da placenta, são situações de emergência que acontecem no momento do nascimento, né? E as indicações relativas são aquelas que também estão no momento do nascimento e que precisam ser avaliadas pelo profissional que está acompanhando essa mulher, né? Nós, enquanto enfermeiras obstetras, nós não indicamos cesarianas, tá? Se a gente avalia a paciente e vê que a paciente não tem condições de parto normal, se alguma dessas anomalias, se alguma dessas indicações se encontram presentes, né, a gente passa o caso para a equipe médica e a equipe médica vai indicar a cesariana, né? A gente tem como a gente conhece todas essas situações, a gente sabe quais são as indicações, né? Mas a gente não indica cesariana. A gente repassa a paciente para a equipe médica e a equipe médica vai decidir a melhor conduta com a paciente, tá?
Então, quando a gente está acompanhando uma gravidez, né, que não tem nenhum desses outros problemas, não tem placenta prévia, né, não tem nada disso, e a gente identifica uma dessas outras situações que eu vou falar agora, a gente transfere essa paciente para a responsabilidade da equipe médica e eles tomam a melhor conduta, tá bom? Uma das indicações que a gente chama de relativa, né, e que é muito comum usar essas indicações como indicações absolutas de cesariano, principalmente na rede particular, né, que os índices são muito altos, é o tamanho do bebê. O tamanho do bebê, ele não é indicação absoluta de cesariano, né? Existem bebês que nascem de 5 quilos de parto normal, né? É claro que são exceções, sim, são exceções, né? Geralmente um bebê de 5 quilos não vai nascer de parto normal, mas são exceções. Existem mães que têm capacidade de ter filhos de 5 quilos. Elas têm estrutura física, né? Elas têm estrutura emocional e elas têm um preparo e elas conseguem parir uma criança de 5 quilos. Mas geralmente as crianças para lá de 4 quilos, 4 quilos e meio, geralmente já são avaliadas para terem os seus partos cesarianas. Até porque uma das coisas que faz com que o bebê cresça a esse nível, né, cresça a ponto de pesar para lá de 4 quilos, geralmente é a diabetes gestacional, né, que faz com que esse bebê ganhe um grande acúmulo de peso, né, e esse bebê nasce muito grande. E além dele ser muito grande pela diabetes gestacional, existem outros riscos de morte fetal precoce, por isso é recomendado que se faça cesariana nesses casos. Mas isso pode ser avaliado pela equipe médica e pode existir a possibilidade desse bebê nascer também de parto normal, né? Outra indicação relativa que eu falei aqui já anterior, só vou dar uma relembradinha, é a apresentação pélvica, né? Que é o bebê sentadinho. Não é indicação absoluta de cesariana, é muito usada para indicar a cesariana, né? Por causa daqueles motivos que eu já relatei aqui no vídeo, né? Da cabeça derradeira, né? Muitos médicos não têm experiência em fazer o parto pélvico, né? E para a enfermagem, ele não é um parto para enfermagem, né? Se for feito por aí, no domicílio, não é o ideal, né? O ideal é que o parto feito pela enfermagem, acompanhado exclusivamente pela enfermagem, seja um parto cefálico. Tá? Mas existe, né, equipes de parto domiciliar que tem médicos, né, e eles fazem o parto pélvico também em domicílio. Não impede o parto pélvico em domicílio, mas tem que ser realizado por um profissional médico, tá? O parto pélvico, ele pode sim ser um parto normal, um parto bem feito, um parto bem acompanhado. O BCF alterado, né, ou seja, batendo demais o coraçãozinho ou batendo de menos, né? O ideal é que o batimento se mantenha entre 120 e 160. Então, se ele tiver, né, abaixo de 120 ou acima de 160, pode-se avaliar a possibilidade desse bebê estar em sofrimento, né? E a necessidade de fazer uma cesariana, porque o sofrimento fetal pode levar ao óbito do bebê, né? Os gemelares, né? Que são 2 ou mais bebês, né? A indicação de cesariana nesses casos é relativa, né? Existem registros de gemelares, trigemelares que nascem de parto normal, né? Então é uma indicação relativa, tem que ser bem avaliada, mas não é indicação absoluta. Se você está grávida de gêmeos e deseja, né, ter os seus filhos de parto normal humanizado, procure uma equipe especializada que vai te ajudar e que vai conseguir fazer com que esse parto aconteça. Parto de gemelar não é indicação de cesariana.
E a nossa campeã, né, que é o cordão enrolado no pescoço, né, que é o maior medo das mãezinhas para não ter parto normal, tá? Mais de 40% dos bebês nascem com um cordãozinho enrolado no pescoço, nascem bem, têm um parto maravilhoso, né? E assim, nada impede que esses bebês nasçam de parto normal, então o cordão enrolado no pescoço não é uma indicação de cesariana, tá bom? A menos que esse cordão, lógico, né, esteja comprimindo, né? Ontem a gente teve um partinho em que a mãe, eu tava dando uma alteradinha no BCF, aí a gente passou ele para a equipe médica, né? E aí quando o parto aconteceu, o parto normal aconteceu, né? Tinha um nó verdadeiro, que a gente chama, vou deixar até a foto aqui do lado, que é quando o cordão tá dado um nó mesmo de verdade, mas ele tava folgado e o bebê nasceu e nasceu tudo bem, né? Então, existem outras indicações relativas, absolutas de cesariana, mas para esse vídeo não ficar muito grande, a gente pode falar disso em uma outra oportunidade. E se você gostou do conteúdo, deixa o seu like aqui, né, para ajudar o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, né, para informar mais pessoas, tá bom? Então, eu desejo que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, né, e ativar o sininho para você receber, né, as notificações dos novos vídeos, tá bom? Toda terça e sexta-feira ao meio-dia eu vou deixar vídeo aqui no canal, então se você se interessar no assunto parto, nascimento, pode vir aqui no canal, tem uma playlist aqui que vai te ajudar, tá bom? Então eu espero que fique tudo bem com vocês, que seus bebês nasçam muito bem e que seu parto seja maravilhoso. Fique com Deus e até.